Olá, eu sou a Cristiane da Contabilidade Ferreira Gardim e esta semana o nosso assunto vai ser sobre finanças em tempo de pandemia. Porém, um vídeo um pouquinho mais longo, fora do habitual que a gente está acostumado, que é um vídeo curto, com poucas palavras, objetivo, sem termos técnicos. Neste vai ser mais ou menos assim, mas ele é um pouco mais longo por conta do tema que nós vamos desenvolver. Vou dar algumas dicas de finanças pessoais e também empresarial, então se esse assunto te interessa, já deixa o seu like, já ativa as notificações do canal para ficar sabendo sempre que tiver assunto novo no canal. Bem, sobre o nosso tema, eu vou começar falando um pouquinho sobre a minha trajetória, a minha formação. Primeira formação foi em 1991, eu me formei em magistério, até lecionei por alguns anos, mas num determinado momento resolvi mudar de área e foi quando então em 2003 me formei em ciências contábeis. Engana-se quem acha que fez a faculdade, parou por ali, não precisa mais estudar, né? A gente sempre tem que estar se aprimorando, sempre buscando novas oportunidades e acompanhando, principalmente na ciência contábil, a legislação. Então, senti necessidade de, entre palestras e cursos, fazer alguma coisa mais específica. Então, em 2010, eu me formei em MBA em gestão de tributos. Em 2019 eu concluí outro MBA em gestão empresarial e atualmente eu estou fazendo um curso tecnólogo de serviços jurídicos porque eu acho que vem de encontro à ciência contábil, né? Bem, sobre o nosso tema de hoje, início do ano, entramos aí em pandemia, né? Ninguém esperava, ninguém sabia como que ia ficar, ainda não sabemos exatamente como que vai ficar daqui para frente, principalmente para as empresas, a economia, né? Mas a verdade é que muitas pessoas não tinham nenhuma ou tinham muito pouca reserva financeira. E veio a pandemia e pegou todos de surpresa. E muitas pessoas se desesperam e isso é até normal, né? Num primeiro momento, sim, a gente se desespera, meu Deus, o que vai acontecer? Mas se cabe aqui uma dica, mantenha a calma. Tenha uma decisão rápida e o mais certeira possível. Sim, é difícil, mas é o que requer a situação. Não somente em tempos de pandemia, mas tem algumas vezes, algumas situações na nossa vida que a gente precisa, assim, manter a calma e tomar uma decisão rápida, né? Bem, não basta, né, nós estamos falando aqui de parte financeira, então não basta termos conhecimento em finanças. O que é conhecimento de finanças? É aquela prática, é aquele controle que você tem nas receitas e nas despesas, naquilo que você recebeu e tudo aquilo que você precisa pagar. Isso é conhecimento de finanças. O que nós precisamos ter e que poucos têm é educação financeira. O que seria então educação financeira? É o conhecimento de técnicas que aumentem o seu patrimônio. E não há problema nenhum em aumentar o seu patrimônio. Não há problema nenhum em você ter uma reserva financeira, um dinheirinho guardado. Esse é o X da questão, né? É o X do nosso tema de hoje. É você ter uma reserva financeira para em qualquer imprevisto, seja pandemia, seja uma doença em família, seja qualquer outro imprevisto, você estar pelo menos preparado para iniciar a nova jornada, um novo ciclo. Bem, a verdade é que muitas pessoas não sabem a sua própria situação financeira. Ela sabe que ela tem que trabalhar e que ela recebe um determinado valor por aquele trabalho, mas ela não tem controle dos seus gastos. Ela gasta, se diz compulsiva e às vezes até e aí nesse caso então ela precisa de uma ajuda de um profissional, mas às vezes o comprar é gostoso, o comprar é bom, ter coisas novas é bom, então a pessoa acaba comprando tudo o que vê, sem saber se ela realmente precisa daquele item.
Isso independente se é lá na sua casa ou se é lá na sua empresa. Isso serve como finanças, né? Como se perguntar se você realmente precisa desse item. Porque geralmente as pessoas fazem compras desnecessárias e o que gera uma dívida desnecessária. Aí você pode me perguntar assim, poxa, mas eu comprei aquele item e eu paguei à vista. Tá bom, você pagou à vista, legal. Mas será que esse à vista não era o dinheiro de uma conta de luz que vai vencer daqui 2, 3 dias? E aí você não vai conseguir pagar essa conta de luz porque você comprou esse item desnecessário e pagou à vista? Então, tudo isso requer um planejamento financeiro, que tanto a empresa quanto a pessoa física precisa ter, tá certo? A verdade é que as pessoas têm pouca ou nenhuma reserva financeira, simplesmente gasta tudo o que ganha. E aí nos vimos na situação de pandemia, onde as pessoas tiveram contrato de trabalho suspenso, jornada de trabalho reduzida, o que reduziu também o salário, e até mesmo desempregadas. Muitas entraram em férias sem estar esperando, com 1/3 para receber só em dezembro, recebeu só praticamente o valor das férias, a antecipação do salário, né? Então, para quem não tem uma reserva, seja ela pouca ou muita, acaba assim pegando desprevenido. E é por isso que eu deixo aqui então 10 dicas de finanças pessoais, depois a gente fala da empresarial, tá certo? Mas 10 dicas de finanças pessoais para ajudar você numa situação como essa que nós nos encontramos. A primeira é conscientizar a família. Sim, você teve lá o seu contrato de trabalho suspenso. Não sabíamos exatamente como que ia ficar, porque o governo ia pagar uma parte, né? A empresa outra. Ou você teve o seu contrato de trabalho, a sua jornada reduzida, o que reduz também o salário, porque é proporcional ao que você está trabalhando. Bom, isso muda a estrutura de casa, independente se você tem reserva financeira ou não. Então, o ideal é você chamar a sua família, chamar todos que moram com você dentro da mesma casa e expor o que está acontecendo, não guardar isso para você, porque vamos precisar fazer uma força-tarefa, vamos precisar todos economizar, todos se reestruturar para agora cumprir aí a nova jornada. E essa conscientização, gente, inclui as crianças, tá? As crianças também precisam saber do que está acontecendo na família. Elas precisam também se conscientizar sobre a educação financeira. Elas precisam começar a saber o que é isso, né? O que é ter dinheiro, o que é guardar, o que é ter de forma lícita e ilícita. Ela precisa conhecer, ela precisa desse conhecimento. A minha segunda dica é: não compre nada que não for realmente necessário. Ah, eu vi um vestido lindo na vitrine, mas espera lá, onde eu vou usar esse vestido que eu vi na vitrine se eu não posso usar, se todos estamos em quarentena evitando sair de casa? Então vamos pensar antes de comprar. Será que eu preciso daquele terno novo, sendo que eu estou em home office? Então, essas perguntas é que fazem você refletir se realmente é necessária a sua conta, a sua despesa, o seu parcelamento que você está pretendendo fazer. A terceira dica é: renegocie, negocie, peça desconto. Se você tem financiamento de casa própria, de carro, se você tem locação de veículo, renegocie. Óbvio, né, gente? Não é só parar de pagar. Não, você tem que ir até a instituição financeira, você tem que ter um acordo por escrito, você tem que formalizar essa renegociação, essa negociação. Não basta parar de pagar, porque aí você vai ficar inadimplente e vai acabar ainda prejudicando mais a sua situação. Mas você pode sim renegociar, pedir desconto não somente em tempos de pandemia. Pedir desconto faz parte da negociação de qualquer item em qualquer tempo. Então vale a pena sim buscar esses meios, esses mecanismos de economia. Minha quarta dica: contas de consumo.
Pode parecer mesquinho, mas não é. Você deixar uma luz acesa num ambiente onde não tem ninguém. Você deixar a água escorrendo enquanto escova os dentes. Já foi comprovado que se você fizer esse tipo de economia, no final de um ano o valor é considerável. A mesma coisa com TV a cabo, com plano de internet. Então, não vale a pena ser fiel com plano de internet, porque a gente vai lá, faz um plano, cumpre aquele plano, paga direitinho todo mês, todo vencimento, não atrasa. Só que os planos eles vão mudando, eles vão tendo mais benefícios por menos valores e você ficou amarrado lá naquele plano que você contratou. Então, isso também, independente de pandemia, é uma coisa que você sempre pode estar ligando na sua operadora, sempre pode estar ligando lá na TV a cabo ou na internet para renegociar, ver se tem planos novos, porque é uma forma de economia bem legal. Outra dica, compras de supermercado. Procure fazer uma lista, não comprar itens que você não vai usar ou que são supérfluos. Às vezes você compra, sei lá, uma farinha de trigo, mas você não tem uma pretensão de fazer bolo. Então é desnecessário naquele momento. Não que você não possa nunca mais comprar. A gente está falando aqui de uma recessão, de uma época de pandemia. Então, atualmente, para agora, repense esses valores, né? Então, as compras de supermercado, o ideal é que você faça uma lista daquilo que você realmente precisa comprar e que sejam itens de primeira necessidade e cumprir essa lista, né? Não adianta você fazer uma lista, ir no supermercado, trazer tudo que você vê pela frente e esquecer os itens da lista que você fez. Outra dica importante é você fazer um cardápio. Faça um cardápio para a semana, por exemplo, ali você vai saber tudo que você vai consumir na semana e você pode pesquisar preços, verificar nos mercados os valores, eles estão entregando aqueles panfletinhos, os jornaizinhos no portão, então você pode comparar preço e buscar melhores valores de compra. Outra dica legal é comprar no mercadinho do seu bairro. Além de você estar ajudando essa família, você não tem tantas opções como nós temos num hipermercado. Então você fica restrito àquela lista que você fez. Isso é bem legal, é bem importante quando você coloca em prática. Outra dica é referente plano de saúde, que infelizmente, né, nessa pandemia, acho que foram um dos únicos aí que foram meio que irredutíveis. A maioria não diminuiu o valor, a maioria não teve negociação. E é um plano de saúde, né, gente? A gente não pode deixar de pagar, principalmente em épocas como essa, de pandemia. Então, a minha sugestão aqui é que você faça o possível para manter o seu plano de saúde, mas você pode sim economizar em farmácia. Você pode pesquisar preço, tem diferença de valores de uma farmácia para outra, não seja fiel àquela farmácia que tem lá do lado da empresa que você trabalha e agora você está em casa, não pode comprar. Pesquise preços, busque novas oportunidades. Hoje nós temos serviços de delivery, frete grátis, então não importa a distância, né? Outra dica legal é você vender os itens que você tem na sua casa, que você não usa e que vale dinheiro. Como assim? Não é para economizar? Como que eu vou vender? Quem que vai comprar? Estamos todos na mesma situação. Sim, é verdade. Mas de repente você tem lá na sua casa uma esteira que atualmente ela só está servindo mesmo para cabide. E tem uma pessoa, um idoso, uma pessoa de grupo de risco que precisa fazer caminhada todos os dias, mas que não está indo fazer porque ele é grupo de risco. Então, que tal unirmos o útil ao agradável? Então, você pode se desfazer sim daquelas coisas que valem dinheiro e que estão lá na sua casa encostada, que você não usa, e desde que você veja uma oportunidade e não seja oportunista, né, cobrando um valor absurdo só porque você sabe que aquela pessoa precisa, então eu acho que vale a pena sim você anunciar esses itens aí que você tem e não usa. Alguém pode precisar mesmo em tempos de pandemia. Outra dica, grupos de troca. Nos últimos meses aí eu vi bastante nas redes sociais e achei bem legal esses grupos de troca. Então assim, eu preciso de um item, mas não tenho dinheiro ou não quero me dispor de nenhum valor,
então eu troco por alguma coisa que eu tenho e a pessoa precisa. Vi muitos grupos de roupa de bebê, roupas femininas, tem vários grupos, achei bem legal, bem interessante para os tempos aí que nós estamos enfrentando. Uma outra dica é: evite utilizar a sua reserva financeira, cartão de crédito e talão de cheque. A sua reserva financeira é uma reserva para uma necessidade, não para você comprar aquele vestido bonito que você viu na vitrine. Isso não é uma coisa necessária no momento. Talvez você possa adaptar o que você já tem, ou você tem alguma coisa semelhante. Então, a reserva financeira, ela é para a primeira necessidade. É comida e moradia. É basicamente isso, tá certo, gente? Para isso que a gente usa a reserva financeira. E cheque especial e cartão de crédito dispensa comentários, né? Porque a partir do momento que você começa a utilizar, se você não consegue cumprir, se você não consegue pagar um cartão de crédito no vencimento, por exemplo, os juros são absurdos e aí você acaba criando então mais um problema para você. E a última dica para as finanças pessoais é: se inscreva em planos de desemprego e baixa renda. Se for necessário, se acabou sua reserva ou você não tem reserva, se você já fez todas as outras alternativas e ainda precisa de renda, não é vergonha nenhuma você pedir ajuda, se inscrever aí nesses planos do governo. Você não vai ficar com esse plano, você não vai utilizar esse plano eternamente. É uma fase. Você está passando por uma fase difícil, você vai se inscrever nesses planos. Quando você tiver já estabilizado, que a situação melhorar, você vai dar a vez para outra pessoa. Você deixa de usar esses planos e passa a vez para quem realmente está precisando na época. Então, é bem válido também esses planos do governo, planos de emergência, tá? Bem, então, sempre decida pelo que é prioritário. Sempre pense no seu valor por hora. Por exemplo, você tem um salário de R$ 1.500 por mês, mas você quer comprar um tênis que custa R$ 2.500. Se pergunte sempre, para qualquer item, para qualquer situação: quantas horas eu preciso trabalhar para comprar este item que eu preciso, que eu quero, né, na verdade, tá certo? Quando você conseguir fazer essa continha, poxa, eu vou ter que trabalhar mais de um mês para comprar um par de tênis, você vai começar a dar um pouco mais de valor no seu dinheiro, na sua hora, no seu esforço, tá certo? Então, gente, o ideal é sempre você planejar. Tenha sempre uma planilha de gastos e receitas. Pode ser por aplicativo, tem vários gratuitos. Pode ser por planilha mesmo em Excel ou num caderninho. Não importa a forma que você vai fazer a sua anotação, a forma que você vai controlar o seu gasto. O importante é você ter ciência da sua situação financeira. E aí, no final do mês, sobrou um pouquinho de dinheiro, independente do valor? Vamos investir? Não importa o valor. Os especialistas dizem que para você ter uma reserva financeira, o ideal é você ter 6 vezes o valor da sua despesa. Como assim? Bom, fiz todas as minhas continhas e eu sei que no mês eu gasto R$ 1.000. Eu preciso de R$ 1.000 para poder me manter durante o mês. Então, a minha reserva financeira tem que ser de, no mínimo, R$ 6.000. 6 vezes o valor daquilo que eu realmente gasto. E vamos investir. Não há momento ou quantia certa para isso. Sobrou R$ 10, vamos investir R$ 10. Sobrou 100, 1.000, 10.000, vamos investir o que sobrou, tá certo? Por quê? Porque é na crise que nascem as grandes oportunidades. Vocês já repararam a quantidade de pessoas fazendo comida para entrega nos últimos meses? E os motoqueiros, vocês perceberam que aumentou a quantidade na rua? Porque quem ficou desempregado, eu mesma conheço pessoas nessa situação, ficou desempregado e tinha uma motinha para passear de final de semana, mas só que na necessidade ele começou a fazer entregas. Vocês repararam a quantidade de máscaras que nós temos hoje?
Total, né? Nós não tínhamos antes, nós sabíamos que ela existia, em alguns países já utilizavam, a área da saúde sempre utilizou, mas mesmo antes de se tornar obrigatório com a pandemia, algumas confecções, as costureiras que trabalham na própria casa, já identificaram essa oportunidade e começaram a fazer e vender máscaras mesmo antes da obrigatoriedade. A mesma coisa com as viseiras. Né? Começaram a personalizar as viseiras, a rosa, azul, infantil para adulto, masculina, feminina. Tudo isso é o quê? Uma identificação de oportunidade. Mas aí eu te pergunto, a pessoa que não tem controle da sua própria finança, do seu próprio dinheiro, na necessidade ela identifica uma oportunidade ou ela identifica uma oportunidade em qualquer momento da sua vida e abre o seu pequeno negócio, começa com a sua pequena empresa. Como que vai ser a finança dessa empresa se ela não tem controle da própria finança? Eu te falo sem medo de errar, que a empresa é o reflexo do seu dono. Se o dono não consegue controlar suas finanças pessoais, muito provavelmente a empresa vai para o mesmo caminho, não vai ter controle nenhum e são aquelas que falem, que fecham já nos primeiros anos de vida, o que é uma pena. Bem, a verdade é que bem antes da pandemia, né, nós já tínhamos uma crise. Desde 2014 nós estamos vindo aí numa crise financeira. E agora, no começo do ano, nos deparamos com a pandemia, o que pegou muita gente de surpresa e mesmo as empresas que já existiam ou as que nasceram agora com a crise, elas têm muito pouco ou quase nenhum capital de giro. O que seria o capital de giro? Capital de giro é aquele fluxo que você compra a mercadoria para você vender até você receber e comprar novamente a mercadoria. Então, isso é o capital de giro, é o fluxo do dinheiro na sua empresa, que precisa ter. Enquanto você não tem esse dinheiro, você vai tirando de um lugar para cobrir o outro. E é isso que danifica a situação financeira da sua empresa. Então, se nenhuma empresa ou pouquíssimas têm capital de giro, fica mais difícil do negócio ir para frente. E por isso, então, eu deixo aqui 6 dicas para as finanças do pequeno negócio. Independente se ele nasceu agora na pandemia ou um pouco antes, mas dicas financeiras para o pequeno negócio. A primeira e muito importante é não misturar pessoa física com pessoa jurídica. Ou seja, o dinheiro do sócio, o dinheiro do dono, o dinheiro do empresário é uma coisa e o dinheiro da empresa é outra. Ah, mas eu não tenho sócio, sou eu que mando na empresa, ela é minha. Legal, só que pessoa física é uma coisa, pessoa jurídica é outra, certo? E o dinheiro não se mistura. Se você trabalha na sua empresa, o que geralmente acontece, principalmente nas pequenas empresas, você, pessoa física, precisa ter um salário dessa empresa, mesmo que ela seja sua. Então, você vai ter lá o seu prolabore, que é o salário do dono da empresa, e esse prolabore, esse seu salário, ele vai suprir as suas necessidades particulares, as necessidades da pessoa física. E o dinheiro da pessoa jurídica é da pessoa jurídica, certo? Eu não posso falar assim, eu tenho uma conta de luz que vence amanhã e eu não tenho dinheiro, mas lá no caixa da empresa tem, eu vou lá pagar. Isso não pode acontecer, o dinheiro não pode se misturar. E é óbvio, né, gente, você não pode sabotar a sua empresa. Você não pode falar, eu quero um prolabore de R$5.000 por mês. Ok, só que a sua empresa começou agora, na necessidade, ela comporta te pagar um salário de R$5.000 por mês? Então você precisa ser coerente, você precisa trabalhar para ela poder te pagar mais, tá certo? A outra dica que eu tenho é você conhecer a sua empresa. A
Pode parecer meio óbvio, mas muitos empresários não conhecem a empresa que tem. Como assim? Não sabe o quanto tem em estoque ou não sabe nem a mercadoria que tem em estoque, não sabe o que tem a receber, não sabe o que tem a pagar. Ele simplesmente olha na agenda, hoje eu preciso pagar isso, isso e aquilo, vai lá e paga. Ele não faz um planejamento financeiro. E quando chega na crise, quando chega numa situação difícil, independente de pandemia, o que acontece? Fica perdido, não sabe o que fazer. Então, se você sabe o quanto você tem a receber, você pode trocar títulos com o banco, você pode negociar com o seu próprio cliente, a mesma coisa com o seu fornecedor, você pode pedir desconto, mas você precisa saber do que você está pedindo desconto. Você pode verificar o seu estoque e ver mercadorias que pode fazer promoções, pode formar kits, pode revender, pode buscar vender no atacado, no varejo. Você pode buscar oportunidades a partir do momento que você conhece a sua empresa, tá certo? Uma outra dica é a apropriação indébita. O que significa isso? Geralmente, quando falta dinheiro, o empresário fala, eu não vou pagar essa conta, eu não vou pagar um imposto, eu não vou pagar isso, eu vou pagar o meu fornecedor, eu vou pagar o meu funcionário. E legal, é válido, tem que ter um planejamento. Atrasar uma conta é uma coisa, agora você esquecer que ela existe é outra. A apropriação indébita cabe bem aqui o INSS. Então você tem lá um funcionário, ele recebe R$1.000 por mês, só que desses R$1.000 você desconta, por exemplo, R$100 de INSS. Então o que significa isso? Você tinha que pagar 1.000, pagou 900 porque esses R$100 você tem que passar para o INSS. É a obrigação da empresa fazer esse repasse. Então o funcionário pagou a dívida dele, os R$100 para o INSS ele pagou. Só que você atrasou a guia, você não pagou o INSS. Ou seja, o funcionário pagou para você e você não repassou. Isso é apropriação indébita, você está se apropriando de um dinheiro que não é seu, que é do INSS porque o funcionário já pagou. Isso é crime previsto no Código Penal. Então, muito cuidado. Como eu disse, atrasar uma conta, atrasar uns dias, um mês, fazer um parcelamento é diferente, é uma coisa. Agora, você simplesmente esquecer, usar esse dinheiro, principalmente para coisas particulares, e não repassar o dinheiro que não é seu, é crime. Então, de repente, você está criando aí mais um problema e não solucionando o que você já tinha. Não faça dívidas. Você precisa comprar mercadoria para revender? Compre aquela mercadoria que você sabe que vai vender, aquela mercadoria que o seu cliente vem buscar, que ele vem comprar, que ele sabe que ele encontra lá no seu comércio. Não compre coisas desnecessárias para cumprir pedido, para ter pedido mínimo. Compre o que realmente você sabe que vai girar, que vai ter o seu capital de giro, tá certo? Mesmo assim, fez todas as suas alternativas, todo o seu planejamento, já fez tudo, não fez dívida, fez promoção, renegociou com o cliente, com o fornecedor, mas ainda precisa de dinheiro? Busque as linhas de apoio do governo. Nos últimos meses aí o governo soltou bastante medidas para ajudar as empresas, cada um na sua medida, cada tipo de empresa o seu benefício. Utilize essas linhas primeiro, algumas já não estão valendo mais, outras foram prorrogadas. Consulte a sua contabilidade para saber o que melhor se adequa a você, mas busque primeiramente essas linhas antes de buscar um empréstimo. Pode ser que realmente você tenha que partir para o empréstimo, mas não seja fiel ao seu banco. Existem valores diferentes, existem taxas diferentes, então busque o menor valor para você. Não seja fiel ao seu gerente, ao seu banco, busque oportunidades, busque aqui melhor valor para a sua empresa e não amizade, tá certo? Bem, então eu deixo aqui, com tudo isso que nós conversamos, eu deixo aqui algumas reflexões, né? A gente ouve muito essa frase aqui, né? Quando tudo voltar ao normal, depois que tudo isso passar. Bom, quando tudo voltar ao normal, será o mesmo normal?
Será que nós vamos voltar como era antes ou nós vamos ter aprendido alguma coisa? Será que depois desse normal eu vou gastar menos porque eu aprendi a gastar menos, porque eu aprendi uma educação financeira, porque eu me conscientizei de algumas coisas? Ou eu vou sair comprando tudo que eu ver pela frente, porque eu não pude comprar nos últimos 3 meses e eu sou consumista. Eu quero comprar, então tudo que eu não gastei nos últimos 3 meses, eu vou comprar agora. E a última reflexão que eu deixo aqui para vocês é: que atitude eu vou tomar hoje para ficar tranquilo financeiramente amanhã? Na terceira idade, na melhor idade. O que eu vou fazer hoje para me garantir depois, no futuro? Vejam, não se trata de mesquinharia, tá? Quando eu falo assim, não deixa a água escorrendo enquanto você escova seus dentes, não deixa a luz acesa num ambiente onde não tem ninguém. Não se trata de mesquinharia, se trata de planejamento financeiro, se trata de cumprir metas para chegar num objetivo. Se atentem, nós não sabemos como que vai ficar a nossa aposentadoria. A gente não sabe se nós vamos chegar a se aposentar pela Previdência Social. Nós não temos uma educação financeira. Nós somos consumistas, né? Principalmente a nova geração, a geração que está vindo, compra tudo que vê pela frente e não quer ter filhos. Então nós vamos ficar idosos, sem ninguém para cuidar, sem nenhum dinheirinho do INSS e sem dinheirinho guardado, porque nós não tivemos uma educação financeira na juventude. Então tudo isso fica aqui para reflexão, para você se readequar, para você repensar. E por hoje eu agradeço vocês terem ficado comigo aqui até agora. Espero ter ajudado de alguma forma. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa que queira pontuar, pode deixar seu comentário aqui nesse vídeo, que à medida do possível eu vou responder a todos. Grande abraço, boa semana!